É, gente, o negócio foi feio ontem. Tô querendo controlar as redes sociais no Brasil, o que vão publicar ou não. É, pelo jeito a gente tá vivendo uma democracia aí meia, não sei, né, pessoal? Não posso ficar falando muito aqui no YouTube, né? Mas tá vendo uma democracia aí que a gente não tá podendo escolher muito o que fazer ou não, né? É uma coisa que está acontecendo agora e nossa geração, a geração de 2024 para 2025 para frente, está vivendo isso. Uma coisa que você não pode ter uma. Como é que se fala? Liberdade de expressão, é isso? Liberdade de expressão, né? Para mim isso aí eu acho injusto. Mas vamos ver aqui vamos fazer um react aqui do canal Oeste, ver o que eles falaram, né? Eu também poder opinar, vocês também opinar aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aqui, que é muito importante. Deixe seu comentário também, tá bom? Que é muito importante. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos fazer um react aqui do Jornal Oeste, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado, parabéns à Oeste por todo o trabalho que tem realizado. Obrigada. Agora, 19 horas e 16 minutos, e o Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta quarta-feira as ações que discutem a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo publicado por usuários. O tema chegou a ser colocado em debate no Congresso, mas foi adiado por 2 vezes. Na abertura da sessão de hoje, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que, diante da falta de aprovação de uma norma para regular as plataformas, a Corte vai decidir o caso. Uma discussão importante, o tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. O advogado Eduardo Bastos, representante do Google, afirmou que em nenhum país democrático as plataformas são responsáveis por conteúdos de terceiros. Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos. Mas ele invariavelmente degenera, porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. O advogado José Hollenberg, que representa o Facebook, afirmou que se o Supremo decidir que notificações extrajudiciais são o suficiente para a retirada do ar de qualquer tipo de conteúdo, haverá um ambiente de censura que poderá afetar até mesmo o jornalismo profissional. Durante a exposição do advogado do Facebook, Barroso tentou tranquilizá-lo, dizendo que o julgamento na Suprema Corte não é uma inquirição. E o ministro Alexandre de Moraes complementou a fala do presidente da Corte. Isso é um debate em boa-fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Senhoria fique até onde tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Bom, Piotr, sessão que ocorreu hoje no Supremo Tribunal Federal sobre a discussão sobre regulação das redes. Primeiro, o ministro Barroso disse que a Corte aguardou um tempo razoável, nas palavras do presidente da Corte, e como o Congresso não legislou, eles vão decidir o caso. Ele conhece o Marco Civil da Internet? Não, Augusto, já existe o Marco Civil da Internet, está lá. E o Congresso não decidir é uma postura de que ele considera que aquilo é o suficiente, que o Supremo se atém às leis que já existem e não tem que criar nova lei. Não é prerrogativa do Judiciário criar lei. É um devaneio isso. Ele está indo... Bom, ouviu do advogado do Google, aliás, uma fala brilhante, que, olha, sua boa intenção vai desvalar para qualquer outra coisa. É simples, né? É simples. Quem falou ainda? Na última, o Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. O Moraes disse ainda? Aliás, Augusto, acho que vale a pena repetir. Vale. Vamos repetir, por favor. Último trecho. Isso é um debate em boa-fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Senhoria fique até onde tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria...
muita arrogância, né? Muita insolência. E não tem ninguém, nenhum ministro, para dizer, como ainda? Ainda o quê, né? Como ainda? Essa é a hora da inquirição. Quem é você para dizer ainda? Você manda nisso aqui. Essa é a hora de você entrar para a história. Esses caras veem a história passar e eles não conseguem agindo normalmente. Você entra para a história como um homem comum. Eles estão na posição de entrar. Então tem a tribuna e não conseguem. É aquela pergunta célebre do alemão, né? O homem simples, né? Mas ainda existe, a pergunta não, a afirmação, ainda existem juízes em Berlim. Quer dizer, olha aqui, você não manda nisso aqui, existem outros. Mas será que é tanto medo? É um negócio tão simples. Eu imagino um Carlos Lacerda, grande orador, que tinha um raciocínio rápido. Diante disso aí, o que não faria? Essa é a hora de você trucidar o truculento. Essa, com uma pergunta assim, bem cá, ainda o quê? Faça uma pergunta, porque aí ele fica no meio da brincadeira. Muita gente para prender. Falta muita multa para aplicar. É isso, ainda nada. Quem é ele para decidir sozinho? É o que deveriam ter dito os ministros do Supremo. O advogado foi brilhante, ele com simplicidade disse, é assim que começa. Sempre as intenções se apresentam como boas. Era a hora de pegar o Alexandre de Moraes no momento em que ele desnudou, ele tratou da própria, providenciou a própria nudez, é o reizinho nu. Como ainda? E agora ele vai dizer, amanhã, brincadeira, era para descontrair. Não. O interrogado estava visivelmente tenso, tanto que o presidente procurou tranquilizá-lo. E o Alexandre de Moraes interferiu para dizer, sim, uma inquirição, desde agora. E ele não tem autoridade para isso. Mais coragem. Tá? Os demais ministros também, começando pelos mudinhos do Bolsonaro. Quer completar? Não, rapidamente, ele se contrapôs ao presidente da corte, não é isso? Quando o ministro Moraes diz ainda, ele se põe de forma contrária ao ministro Barroso, que tinha dito ao advogado do Facebook, nesse caso, que disse que, olha, isso não é uma inquirição. Esse ainda não foi para o advogado, foi para o presidente da corte, que já discutiu, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes em outros processos. Por que ele silenciou agora? Além dos outros ministros que o Augusto já lembrou aqui, o presidente da corte achou isso normal, digamos, uma observação contrária a um posicionamento dele como presidente da corte, daquela sessão, em que vai lá, como disse o Augusto, vou deixar muito claro que é uma discussão de boa-fé, convenhamos que não precisava existir, mas não é esse o ponto que está sendo julgado agora. Ele ficou silente diante do ainda jocoso do ministro Alexandre de Moraes. Impressionante. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes, vale a pena rever a manifestação do advogado do Eduardo Bastos, representante do Google, que valeu a pena na sessão de hoje no STF? Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos, mas ele invariavelmente degenera. Porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. Bom ponto, né, Silvio? Excelente.
As duas sustentações orais são brilhantes, tanto a do Dr. Eduardo Bastos, que você traz, como também a do José Hollenberg Neto, que cita o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Ele usa a expressão, há uma fartura de jurisprudência aqui nessa casa, e cita o ministro Barroso, assim como também esse advogado, Eduardo, também faz menções a referências acadêmicas. É tudo embasado, no tom correto, é algo para ser pensado, para ser colocado. Repare, leitores de sinais vão entender essa cena. É só assistir de novo. O ministro Alexandre de Moraes não está nem olhando para o advogado. Ele está no teclado. Ele é o único ministro ali, naquele pedaço da bancada do Supremo, que não está olhando para a sustentação oral do advogado. Ele está simplesmente debochando ou se comunicando com alguém, mas ele não tá ali. Depois, quando ele fala o ainda, e concordo com o que vocês acabaram de dizer, era um recado para o presidente da corte, olha a postura dele. Ele está para trás, na banca, ainda. Eu mando aqui, eu quero subserviência, eu quero apontar o dedo o tempo inteiro. Ele não se contém. Esse é o ponto. Ele não se contém. Então, acho que está muito claro no Brasil quem não quer a paz, quem quer a mordaça, quem quer a censura nas redes sociais. E, de novo, vou voltar à premissa. A sustentação oral dos dois advogados, Google e Facebook, elas são muito bem embasadas, com referências acadêmicas, no tom certo e conciliatório, inclusive. A fala do ministro Alexandre de Moraes não é, em momento nenhum, conciliatória, ela é rasa, porque a fala do ministro Alexandre é assim, porque tem aí uns 20 perfis, é claro que não sou eu, e ele está preocupado com o perfil que alguém fez. É uma figura pública e que alguém teria caçoado. Eu não defendo que ninguém faça nenhum tipo de agressão, violência, nem que caçoe o ministro, nenhum ministro. Mas será que é por aí o caminho? Ana, também quero te ouvir, mas a gente vai exibir mais uma vez as sustentações orais dos dois advogados, representantes do Google e do Facebook, como bem lembrou Augusto. Ninguém vai mostrar, então a gente vai reforçar aqui várias vezes. Vale a pena. Começando. O tribunal aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Poder Legislativo e não ocorrendo. Chegou a hora de decidirmos essa matéria. Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos. Mas ele invariavelmente degenera, porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. Isso é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Excelência fique até onde tranquilo, Exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Houve riso depois por parte do Barroso. Eu não tinha percebido esse detalhe constrangedor agora. Estão em casa. Ana. Eu ia comentar exatamente isso, Piotr. Primeiro, a risada do ministro Barroso, como se a piada tivesse tido alguma graça, né? É um escárnio. O tom, né, do ainda, como o Silvio muito bem pontuou, olhem a posição ali, né, a mensagem corporal, não está nem olhando para o advogado, porque o tom do ainda é o tom ameaçador, é o tom que ele proclama, seja nos autos, seja num ainda, ou em vídeos como esse que eu pedi para a nossa produção resgatar, né? A gente vai lembrar muito bem desse vídeo do presidente, presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, fazendo o quê? Fazendo o sinal de degola. Não, vou degolar, cortar o pescoço. E é isso que eles demonstram para o Brasil inteiro, esse escárnio, essa arrogância, esse desprezo absoluto pela justiça,
pela Constituição. Então é esse tom de ameaça o tempo todo. Eles que falaram tanto, mas tanto sobre a falta de decoro do presidente Bolsonaro, a falta da posição ali presidencial. Isso é o quê? Um ainda desse? Ainda. E a risada do ministro Barroso em cima. E eu vou tocar num ponto que o Augusto mencionou mais cedo, que eu acho importante, o embate democrático que está faltando no Brasil, o Congresso aceitar isso. Até quando o Congresso vai aceitar? O PL 2630 ele foi colocado sob caráter de urgência, votaram o caráter de urgência no final do dia, as redes sociais derrubaram o PL 2630 porque ele nem foi para votação, porque eles não tinham votos, porque a sociedade fez pressão, isso foi tirado do contexto dos debates no Congresso e agora, numa canetada inconstitucional, invadindo a prerrogativa do Legislativo, os ministros vão entrar numa esfera que não faz parte daquele tribunal, não faz parte daquela corte, e a cereja do bolo é esse escárnio, esse desrespeito com a justiça. Ainda. Augusto, para E fechar. se alguém quiser representar o povo brasileiro que é contra isso, né, se manifesta também em pesquisas contra esse tipo de censura, o escopie, ouça o que disse o advogado do Google. Ouça, é aquele argumento, simples assim, é assim que começa. É assim que começa. E isso sim ameaça a democracia. Agora não, fica o Alexandre de Moraes digitando ali alguma coisa enquanto o advogado fala coisas sérias para depois debochar. Nós vamos ver como é que acaba esse tipo de deboche. A história é implacável. Pessoal, se tirar essa liberdade de expressão aí, nem os jornais não vai poder falar mais nada. Mais nada. Não vai poder falar mais nada. Então a gente não vai ter notícias mais, sabe? Então, do meu ponto de vista, eu acho que isso aí não pode. Pessoal, nos vemos no próximo, tá bom? Se inscreve aqui, não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.